Capítulo 4. Uma nota sobre saúde, para a qual a religião pode ser arriscada. Em épocas obscuras, as pessoas são mais bem guiadas pela religião, da mesma maneira que numa noite escura como o breu, um homem cego é o melhor guia. Ele conhece as estradas e os caminhos melhor do que um homem que pode ver. Quando chega a luz do dia, porém, é tolice usar um velho cego como guia. Henrik Heine. No outubro de 2001, eu estava em Calcutá com o magnífico fotógrafo Sebastião Salgado, um gênio brasileiro cujos estudos com a câmera tornaram vívidas as vidas de imigrantes, vítimas de guerras e aqueles trabalhadores que lutaram para extrair produtos primários de minas e pedreiras e florestas. Nessa ocasião, eu estava atuando como enviado da Unicef e promovendo sua causa como uma cruzada, no sentido positivo do termo, contra o flagelo do pólio. Graças ao trabalho de cientistas inspirados e iluminados como Jonas Salk, agora é possível imunizar crianças contra essa terrível enfermidade por um custo desprezível. Os poucos centavos que custam para administrar 2 gotas de vacina oral na boca de uma criança. Avanços na medicina têm conseguido deixar para trás o medo da varíola. Esperava-se, confiantemente, que mais um ano seria suficiente para fazer o mesmo com a pólio. A própria humanidade parecia ter se unido em torno dessa proposta. Em diversos países, incluindo El Salvador, combatentes em guerra haviam declarado cessar-fogo para permitir que as equipes de vacinação se movimentassem com mais liberdade. Países extremamente pobres e atrasados haviam investido recursos para levar as boas novas a cada vilarejo. Nenhuma criança mais morreria ou ficaria inválida e desgraçada por causa dessa doença medonha. De volta a Washington, onde naquele ano muita gente mantinha-se em casa com medo após o 11 de setembro, minha filha mais nova ia destemidamente de porta em porta no Halloween, exclamando gostosuras ou travessuras para a Unicef, assim curando ou salvando com cada punhadinho de trocados criança que ela jamais conheceria. Tinha-se aquela rara sensação de participar de um empreendimento inteiramente positivo. As pessoas de Bengala, sobretudo as mulheres, foram entusiasmadas e incentivadas. Lembro-me de uma reunião no comitê em que as convictas donas de casa em Calcutá planejaram, sem o menor constrangimento, unir-se às prostitutas da cidade para espalhar a informação até os confins mais longínquos da sociedade. Tragam suas crianças, ninguém fará perguntas, deixe que elas tomem as 2 gotinhas. Alguém sabia de um elefante a alguns quilômetros da cidade que podia ser alugado para fazer um desfile de propaganda. Tudo ia bem. Numa das cidades e num dos estados mais pobres do mundo havia um recomeço. E então, começamos a ouvir um boato. Em alguns lugares remotos, cabeças duras muçulmanos estavam espalhando a história de que as gotinhas eram um golpe. Se você tomasse esse sinistro remédio ocidental, seria atacado por uma impotência e diarreia. Uma combinação deprimente e ameaçadora. Era um problema, porque as gotas precisam ser administradas 2 vezes, a segunda vez como reforço e confirmação de imunidade, e bastam apenas algumas poucas pessoas não vacinadas para permitir que a doença sobreviva e reviva, e volte a se espalhar através do contato e do fornecimento de água. Como no caso da varíola, a erradicação precisa ser completa e absoluta. Ao deixar Calcutá, perguntava-me se a Bengala Ocidental conseguiria cumprir o prazo e declarar-se livre da pólio no fim do ano seguinte. Isso deixaria apenas balsões no Afeganistão e 1 ou 2 regiões inacessíveis, já devastadas pelo fervor religioso, antes de podermos dizer que mais uma antiga tirania da doença fora decisivamente derrubada. Em 2005, fiquei sabendo de um resultado. Na Nigéria, um país que antes fora verificado como provisoriamente livre da pólio, um grupo de figuras religiosas islâmicas emitiu uma sentença, ou fatwa, declarando que a vacina contra a pólio era uma conspiração dos Estados Unidos e, surpreendentemente, das Nações Unidas, contra a fé muçulmana. As gotas eram destinadas, diziam esses mulás,
a esterilizar os verdadeiros crentes. Sua intenção e efeito eram genocidas. Ninguém deveria tomá-las, nem administrá-las às crianças. Em poucos meses, a polio estava de volta, e não só no norte da Nigéria. Os viajantes e peregrinos nigerianos já a tinham levado até Meca, voltando a disseminá-la para outros países livres da polio, inclusive 3 países africanos e também o distante Iêmen. A pesada rocha teria de ser novamente empurrada de volta até o alto da montanha. Você pode dizer que este é um caso isolado, o que seria uma forma sombriamente adequada de colocar a situação, mas estaria enganado. Você se importaria de ver o meu vídeo do conselho dado pelo cardeal Afonso Lopes de Trujillo, o presidente, no Vaticano, do Pontifício Conselho para a Família, advertindo com cuidado sua audiência de que todos os preservativos são feitos secretamente com muitos furos microscópicos, pelos quais o vírus da AIDS pode passar? Feche os olhos e tente visualizar o que você diria se tivesse a autoridade de infligir o maior sofrimento possível com a mínima quantidade de palavras. Considere o dano que esse dogma causou. Presumivelmente, tais furos também permitem a passagem de outras coisas, o que, em primeiro lugar, destrói a utilidade do preservativo. Fazer tal afirmação em Roma já é perverso o suficiente. Mas traduza a mensagem para a língua de países pobres e sofridos e veja o que acontece. Durante a época de carnaval no Brasil, o bispo auxiliar do Rio de Janeiro, Rafael Lano Cifuentes, disse num sermão à sua congregação que a igreja é contra o uso da camisinha. Relações sexuais entre homem e mulher devem ser naturais. Nunca vi um cachorro usando camisinha durante sua relação com outro cachorro. Figuras clericais graduadas em vários outros países, o cardeal Obando e Bravo, da Nicarágua, o arcebispo de Nairobi, no Quênia, o cardeal Emmanuel Wamala, de Uganda, todos eles disseram a seus rebanhos que camisinhas transmitem AIDS. O cardeal Wamala, de fato, deu a opinião de que mulheres que morrem de AIDS, em vez de empregar proteção de látex, deveriam ser consideradas mártires, embora presumivelmente esse martírio tenha lugar dentro dos limites do casamento. As autoridades islâmicas não têm sido melhores, mas algumas vezes até piores. Em 1995, o Conselho de Ulemas, na Indonésia, instou que preservativos só fossem disponibilizados a pares oficialmente casados e com prescrição. No Irã, um trabalhador que seja descoberto como HIV positivo pode perder o emprego, e médicos e hospitais têm o direito de recusar tratamento para pacientes com AIDS. Um funcionário do Programa de Controle da AIDS do Paquistão disse à revista Foreign Policy, em 2005, que o problema era menor em seu país por causa de melhores valores sociais islâmicos. Isso num estado onde a lei permite que uma mulher seja condenada a sofrer estupro coletivo para expiar a vergonha de um crime cometido pelo seu irmão. É a velha combinação religiosa de repressão e negação. Um flagelo, como a AIDS, não pode ser mencionado porque os ensinamentos do Corão são, por si só, suficientes para inibir o sexo pré-marital, o uso de drogas, o adultério e a prostituição. Mesmo uma breve visita, digamos, ao Irã, demonstrará o contrário. São os próprios mulás que lucram com a hipocrisia, licenciando casamentos temporários, nos quais os certificados de casamento valem por algumas horas, às vezes em casas especialmente designadas, com uma declaração de divórcio pronta para ser entregue na conclusão dos negócios. Isso poderia quase ser chamado de prostituição. Da última vez em que me foi oferecida uma oportunidade dessas, foi bem na frente do horroroso santuário do Ayatollah Khomeini, ao sul do Teherã. Mas mulheres de véu e trajando burcas infectadas por seus maridos com vírus devem morrer em silêncio. É certeza que milhões de outras pessoas decentes e inofensivas morrerão impotentes e miseráveis em todo o mundo como resultado desse obscurantismo. A atitude da religião em relação à medicina, como a atitude da religião em relação à ciência, sempre é necessariamente problemática e com frequência necessariamente hostil. Um crente moderno pode dizer e até mesmo acreditar que sua fé é bastante compatível com a ciência e a medicina,
Mas o fato constrangedor sempre será que ambas têm a tendência de quebrar o monopólio da religião e, muitas vezes, sofrer feroz resistência por esse motivo. O que acontece com o curador religioso ou xamã quando qualquer pobre cidadão pode ver o efeito pleno de medicamentos e cirurgias administrados sem cerimônias ou mistificações? Mais ou menos a mesma coisa que acontece com o fazedor de chuva quando aparece o meteorologista, ou com o adivinho dos céus quando professores mostram telescópios elementares. Pragas da antiguidade eram consideradas punições dos deuses, o que contribuía em muito para fortalecer o domínio dos sacerdotes e estimular a queima de infiéis e hereges, que eram considerados, numa explicação alternativa, disseminadores de doença, por meio de bruxaria ou envenenamento de poços. Podemos fazer concessões para as orgias de estupidez e crueldade que foram toleradas antes de a humanidade ter um conceito claro da teoria dos germes para a doença. A maioria dos milagres do Novo Testamento tem a ver com cura, o que era de enorme importância numa época em que mesmo doenças simples muitas vezes eram o fim. O próprio Santo Agostinho disse que não teria acreditado no cristianismo se não fossem os milagres. Críticos científicos da religião, tais como os Daniel Dennett, têm sido bastante generosos ao apontar que rituais de cura aparentemente inúteis podem ter ajudado pessoas a melhorar, na medida em que sabemos quão importante pode ser o moral em auxiliar o corpo a combater ferimentos e infecções. Mas essa seria uma desculpa só possível em retrospecto. Na época em que o Dr. Jenner descobriu que uma vacina de varíola bovina podia evitar a varíola humana, a desculpa se tornou vazia. Contudo, Timothy, presidente da Universidade de Yale e até hoje um dos mais respeitados religiosos americanos, opunha-se à vacinação da varíola, pois a enxergava como uma interferência sobre o desígnio divino. E essa mentalidade ainda está fortemente presente, muito depois que seu pretexto e sua justificativa da ignorância humana desapareceram. É interessante e sugestivo que o arcebispo do Rio faça sua analogia com cachorros. Eles não se dão ao trabalho de botar uma camisinha. Quem somos nós para questionar sua fidelidade à natureza? Na recente divisão na Igreja Anglicana sobre homossexualidade e ordenação, vários bispos apresentaram o fato ou argumento de que a homossexualidade não é natural, porque não ocorre em outras espécies. Deixando de lado o absurdo fundamental dessa observação, os seres humanos são parte da natureza ou não? Ou, se por acaso são homossexuais, são criados à imagem de Deus ou não? Deixando de lado o fato de que inúmeros tipos de aves e mamíferos e primatas se envolvem sim em jogos homossexuais, quem são os clérigos para interpretar a natureza? Eles têm se mostrado bastante incapazes de fazê-lo. O preservativo é, simplesmente, uma condição necessária, mas não suficiente para evitar a transmissão da AIDS. Todas as autoridades qualificadas, inclusive aquelas que afirmam que a abstinência é ainda melhor, estão de acordo quanto a isso. A homossexualidade está presente em todas as sociedades, e sua incidência poderia parecer parte do desígnio humano. Devemos forçosamente confrontar tais fatos da maneira como os encontramos. Sabemos agora que a peste bubônica não foi espalhada pelo pecado nem por decadência moral, mas por ratos e pulgas. O arcebispo Lancelot, durante a celebrada Morte Negra em Londres, em 1665, notou com inquietude que o horror recaía tanto sobre os que oravam e mantinham a fé, quanto sobre aqueles que não o faziam. Ele chegou perigosamente perto de tropeçar em um fato real. Enquanto escrevia este capítulo, irrompeu uma discussão em minha cidade, Washington. Papilomavírus humano, HIV, há muito é conhecido como uma infecção sexualmente transmissível que, na sua pior forma, pode causar câncer cervical em mulheres. Existe agora uma vacina. Atualmente, as vacinas são desenvolvidas com rapidez cada vez maior, não para curar a doença, mas para imunizar mulheres contra ela. Mas há forças na administração que se opõem à adoção dessa medida, sob o pretexto de que ela falha em desestimular o sexo pré-marital.
Aceitar a disseminação do câncer cervical em nome de Deus não é diferente, moral ou intelectualmente, de sacrificar essas mulheres no altar de pedra e agradecer a divindade por nos dar o impulso sexual e, então, condená-lo. Não sabemos quanta gente na África morreu ou morrerá por causa do vírus da AIDS, que foi isolado e se tornou tratável num grande feito de pesquisa científica humana, pouco tempo depois de ter feito sua aparição letal. De outro lado, sabemos sim que fazer sexo com uma virgem, uma das curas locais mais populares, na verdade não impede nem elimina a infecção. E sabemos também que o uso de preservativos pode ao menos contribuir, como forma de profilaxia, para a limitação e condenação do vírus. Não estamos lidando, como os primeiros missionários teriam adorado acreditar, com curandeiros e selvagens que resistem aos benefícios que os missionários trazem. Não, estamos lidando com a administração Bush, que, numa república supostamente secular do século XXI, recusa-se a compartilhar seu orçamento de auxílio ao exterior com instituições beneficentes e clínicas que oferecem conselhos sobre planejamento familiar. Pelo menos duas das maiores religiões estabelecidas, com milhões de adeptos na África, acreditam que a cura é muito pior que a doença, e também alimentam a crença de que a praga da AIDS é, de certo modo, um veredicto do céu para o desvio sexual, em particular a homossexualidade. Um simples golpe da potente navalha de Oklahoma eviscera essa mal cozida selvageria. Mulheres homossexuais não só não contraem AIDS, exceto se tiverem azar numa transfusão ou agulha, como estão mais livres de toda infecção venérea até mesmo em relação aos heterossexuais. No entanto, as autoridades clericais persistentemente se recusam a ser honestas, até mesmo em relação à existência de lésbicas. Fazendo isso, seguem demonstrando que a religião continua a desprezar uma urgente ameaça à saúde pública. Faço uma pergunta hipotética. Sendo um homem de uns 57 anos, sou surpreendido chupando o pênis de um bebê. Peço que você visualize o seu ultraje e repulsa. Ah, mas eu já tenho a minha explicação toda pronta. Sou um morrel, um circuncidador oficial autorizado a remover prepúcios. Minha autoridade provém de um texto antigo que ordena que eu pegue o pênis do menino na mão, faça o corte em torno do prepúcio e complete o ato pondo-o na minha boca, sugando o prepúcio e cuspindo fora a pele amputada junto a um bocado de sangue e saliva. Essa prática foi abandonada pela maioria dos judeus, seja por causa da sua natureza pouco higiênica, seja devido à associação perturbadora, mas ainda persiste entre os fundamentalistas assídicos que esperam a reconstrução do segundo templo de Jerusalém. Para eles, o rito primitivo é parte da original e inquebrável aliança com Deus. Na cidade de Nova York, em 2005, descobriu-se que esse ritual, realizado por um morrel de 57 anos, passou herpes genital para vários garotinhos, tendo causado a morte de pelo menos 2 deles. Em circunstâncias normais, a revelação teria levado o Departamento de Saúde Pública a proibir a prática e o prefeito a denunciá-la. Mas, na capital do mundo moderno, na primeira década do século XXI, não foi o que aconteceu. Em vez disso, o prefeito Bloomberg desconsiderou os relatórios dos distintos médicos judeus que advertiram do perigo desse costume, dizendo a sua burocracia na área de saúde para adiar qualquer veredicto. O crucial, disse ele, era ter certeza de que o direito de livre exercício da religião não estava sendo infringido. Um debate público com Peter, o liberal editor de religião católico do New York Times, disseram-me a mesma coisa. Acontece que era ano de eleição para prefeito em Nova York, o que frequentemente explica muita coisa. Em grandes áreas da África animista e muçulmana, meninas novas são sujeitas ao inferno da circuncisão e infibulação, a mutilação genital que envolve cortar os lábios e o clitóris, geralmente com uma pedra afiada, e então costurar a abertura vaginal com um barbante forte, que não deve ser removido, até que rompido pela força masculina na noite nupcial.
Compaixão e biologia permitem que, nesse meio tempo, seja deixada uma pequena abertura para a passagem do sangue menstrual. O cheiro fétido, a dor, a humilhação e o sofrimento resultantes excedem qualquer coisa que se possa facilmente imaginar e, de maneira inevitável, resultam em infecções, esterilidade, vergonha e morte de muitas das mulheres e bebês no parto. Nenhuma sociedade poderia tolerar tal insulto à condição da mulher e, portanto, à sobrevivência desse hábito, se não fosse a abominável prática sagrada e santificada. Mas então, nenhum nova-iorquino permitiria atrocidades contra crianças de colo, não fosse por essa mesma consideração. Pais, professando acreditar nas absurdas alegações de ciência cristã, têm sido acusados, mas nem sempre condenados, de negar cuidados médicos urgentes a seus filhos. Pais que se imaginam sendo testemunhas de Jeová, tendo recusado permissão para que seus filhos recebam transfusões de sangue. Pais que imaginam que um homem chamado Joseph Smith foi conduzido a um conjunto de placas de ouro enterradas, tem casado suas filhas mormons menores de idade com tios e cunhados, que algumas vezes já têm esposas mais velhas. Os fundamentalistas xiitas no Irã baixaram a idade de consentimento para 9 anos, talvez numa admirada imitação à idade da esposa mais nova do profeta Maomé. Noivas crianças na Índia são açoitadas e às vezes queimadas vivas se o patético dote que trazem for julgado pequeno demais. O Vaticano e a sua vasta rede de dioceses somente na década passada foi obrigado a admitir cumplicidade num enorme clamor de estupro e tortura infantil, sobretudo, mas não exclusivamente homossexual, no qual pederastas e sádicos foram protegidos pela lei e redesignados para paróquias onde a colheita de inocentes e indefesos era, com frequência, ainda mais rica. Somente na Irlanda, que uma vez já foi uma discípula incapaz de questionar a Santa Mãe Igreja, estima-se agora que as crianças de escolas religiosas não molestadas eram provavelmente a minoria. Agora, a religião professa um papel especial na proteção e instrução de crianças. Desgraçado aquele, diz o grande inquisidor, em Os Irmãos Karamazov, de Dostoiévski, que maltrata uma criança. O Novo Testamento traz Jesus informando-nos que alguém com essa culpa seria melhor que se tivesse lançado no fundo do mar e com uma pedra de moer em volta do pescoço. Mas, tanto na teoria quanto na prática, a religião usa os inocentes e indefesos para propósitos de experimentos. De maneira nenhuma, um judeu praticamente adulto permitiria que seu pênis com um prepúcio cortado fosse colocado na boca de um rabino. Isso seria legal, pelo menos em Nova York. De maneira nenhuma, mulheres adultas que se preocupam com seus clitóris e lábios vaginais permitiria ser costurada por outras desventuradas mulheres adultas. De maneira nenhuma, Abraão se ofereceria para cometer filicídio, para provar sua devoção ao Senhor ou a sua crença nas vozes que ouvia dentro da cabeça. De maneira nenhuma, pais devotos se negariam ao socorro da medicina diante de um agudo estado de dor ou sofrimento. De maneira nenhuma, pelo que eu possa apreciar, um padre que fez os votos de celibato se permitiria ser um homossexual promíscuo. De maneira nenhuma, uma congregação que acredita em exorcizar o diabo pelo chicote escolheria um novo adulto a cada semana e o açoitaria até sangrar. De maneira nenhuma, qualquer um que acredite em criacionismos instruiria seus colegas durante a hora do almoço. Mas o recrutamento de crianças desprotegidas para esse propósito é algo que mesmo o mais delicado secularista pode descrever com segurança como pecado. Não me coloco como um exemplo de moral, e seria rapidamente derrubado se o fizesse. Mas se eu fosse suspeito de estuprar uma criança, ou torturar uma criança, ou infectar uma criança com doença venérea, ou vender uma criança para escravidão sexual ou de qualquer outro tipo, consideraria cometer suicídio, quer fosse culpado, quer não. Se tivesse realmente cometido o delito, saudaria a morte sob qualquer forma que ela viesse tomar. A repulsa é inata em qualquer pessoa sadia, e não precisa ser ensinada.
Como a religião tem se mostrado especialmente delinquente no assunto em que a autoridade moral e ética poderia ser contada como universal e absoluta, penso que temos o direito a pelo menos 3 conclusões provisórias. A primeira é que a religião e as igrejas são fabricadas, e que esse fato gritante é óbvio demais para se ignorar. A segunda é que ética e moralidade são bastante independentes da fé e não podem derivar dela. A terceira é que a religião é, devido às suas alegações de permissão divina para suas práticas e crenças, não só amoral, mas imoral. Os brutamontes ou psicopata ignorante que maltrata seus filhos deve ser punido, mas pode ser compreendido. Aqueles que alegam um mandado celeste para a crueldade foram envenenados pelo mal e também constituem mais do que um perigo. Na cidade de Jerusalém, há uma ala especial no hospital psiquiátrico para aqueles que representam perigo para si mesmos e para os outros. Esses pacientes delirantes são os que sofrem da Síndrome de Jerusalém. A polícia e os oficiais de segurança são treinados para reconhecê-los, embora sua mania esteja muitas vezes oculta sob uma máscara de tranquilidade enganadoramente beatífica. São pessoas que vieram à Cidade Santa para se anunciar como Messias ou Redentor, ou para proclamar o fim dos tempos. A conexão entre a fé religiosa e a desordem mental é, do ponto de vista tolerante do multicultural, tanto muito óbvia quanto altamente não mencionável. Se alguém mata seus filhos e então diz que Deus lhe ordenou a fazê-lo, podemos considerá-lo não culpado por motivo de insanidade, mas assim mesmo seria encarcerado. Se alguém mora numa caverna e alega estar tendo visões e experimentando sonhos proféticos, podemos deixá-lo em paz até que se descubra que ele está planejando de maneira nada espectral a alegria de um atentado suicida. Se alguém se anuncia como ungido de Deus e começa a estocar suco em pó, coed e armas e a se servir das mulheres e filhas de seus acólitos, nós franzimos um pouco mais a testa em ceticismo. Mas se essas coisas puderem ser pregadas sob a proteção de uma religião estabelecida, espera-se que nós a levemos a sério. Todos os 3 monoteísmos, só para pegar o exemplo mais saliente, louvam Abraão por estar disposto a ouvir vozes e aí levar o seu filho Isaque para um longo passeio, um passeio bastante louco e sinistro. E então, o capricho, pelo qual sua mão assassina é finalmente contida, é relatado como misericórdia divina. Atualmente, compreende-se bem que a relação entre saúde física e saúde mental tem uma forte conexão com as funções ou disfunções sexuais. Será coincidência, então, que todas as religiões reivindicam o direito de legislar em questões de sexo? A principal maneira pela qual os crentes o impõem a si mesmos, uns aos outros e a não crentes, tem sido sempre a reivindicação do monopólio nessa esfera. A maioria das religiões, com exceção dos poucos cultos que na realidade o permitem ou estimulam, não precisam se preocupar muito em fazer vigorar o tabu do incesto. Como roubo e assassinato, este parece ser aversivo aos humanos sem maiores explicações. Mas num simples apanhado geral da história do medo e da proscrição sexual, tal como são codificados pela religião, defrontamo-nos com uma ligação muito perturbadora entre extrema lascívia e extrema repressão. Quase todo o impulso sexual tem sido transformado em ocasião para proibição, culpa e vergonha. Sexo manual, sexo oral, sexo anal, sexo em posições que não sejam papai e mamãe, basta mencionar algum e descobre-se alguma temível proibição a ele. Mesmo no moderno e hedonista país que são os Estados Unidos, vários estados definem legalmente sodomia como aquilo que não é abertamente dirigido para a procriação heterossexual. Isso levanta objeções gigantescas ao argumento do desígnio, quer optemos por chamá-lo de inteligente ou não. Claramente, a espécie humana é projetada para experimentar com o sexo. E, não menos claramente, esse fato é bem conhecido dos sacerdotes. Quando o Dr. Samuel Johnson completou o primeiro dicionário da língua inglesa,
foi visitado por uma delegação de respeitáveis senhoras de idade que desejavam congratulá-lo por não incluir palavras indecentes. Sua resposta, dizendo achar interessante ver que as senhoras tinham estado a procurá-las no dicionário, contém quase tudo que necessita ser dito sobre o assunto. Judeus ortodoxos podem não conduzir intercurso por meio de um furo no lençol, mas de fato sujeitam suas mulheres a banhos rituais para lavar a mácula da menstruação. Muçulmanos sujeitam adúlteros a serem publicamente açoitados a chicotadas. Cristãos costumavam lamber os lábios enquanto examinavam mulheres em busca de sinais de bruxaria. Não preciso entrar em detalhes nessa área. Qualquer leitor deste livro saberá de algum exemplo vívido ou simplesmente adivinhará a que estou me referindo. Uma prova consistente de que a religião é feita pelo homem e é antropomórfica também pode ser achada no fato de que também é, geralmente, feita pelo homem, ou seja, no sentido masculino. O livro sagrado, de uso contínuo mais longo, o Talmud, ordena ao observante que agradeça diariamente ao seu Criador por não ter nascido mulher. Isso volta a levantar a insistente pergunta: quem, a não ser um escravo, agradece ao seu Senhor pelo que ele decidiu fazer sem consultá-lo? O Velho Testamento, como os cristãos condescendentemente o chamam, tem a mulher clonada do homem para o seu uso e conforto. O Novo Testamento tem São Paulo expressando ao mesmo tempo medo e desprezo pela mulher. Em todos os textos religiosos, há um temor primitivo de que metade da raça humana seja simultaneamente contaminada e impura e, contudo, também uma tentação ao pecado impossível de resistir. Quem sabe isso explique o culto histérico da virgindade e da virgem, e o pavor da forma feminina e das funções reprodutoras femininas? E talvez haja alguém que possa explicar a crueldade sexual e outras crueldades da religião sem qualquer referência à obsessão do celibato. Mas este alguém não serei eu. Simplesmente caí na risada quando li o Corão, com suas intermináveis proibições relativas ao sexo e sua corrupta promessa de infinita devassidão na próxima vida. É como ver através do vamos fingir que de uma criança, mas sem a indulgência que vem de observar os inocentes brincando. Os lunáticos homicidas, ensaiando para lunáticos genocidas, do 11 de setembro, talvez estivessem tentados por virgens, mas é muito mais revoltante contemplar que, como muitos de seus colegas jihadistas, elas eram virgens. Como os monges de antigamente, os fanáticos são tirados cedo das suas famílias, ensinados a desprezar as mães e irmãs, e chegam à vida adulta sem terem tido uma conversa normal, muito menos uma relação normal com uma mulher. Isso, por definição, é doença. O cristianismo é reprimido demais para oferecer sexo no paraíso. Na verdade, nunca foi capaz de desenvolver um céu tentador, mas tem sido pródigo em sua promessa de punição sádica e eterna para os reincidentes sexuais, o que é quase igualmente revelador para mostrar o mesmo ponto de maneira diferente. Um subgênero especial da literatura moderna é a autobiografia de um homem ou de uma mulher que uma vez passou por educação religiosa. O mundo moderno é, atualmente, secular o bastante para que alguns desses autores tentem fazer graça com aquilo que passaram e sobre o que se esperava que acreditassem. No entanto, tais livros tendem necessariamente a ser escritos por aqueles afortunados que sobreviveram à experiência. Não temos meios de qualificar os danos causados quando se diz a dezenas de milhões de crianças que a masturbação as deixará cegas, ou que pensamentos impuros provocarão uma eternidade de tormentos, ou que membros de outros credos, inclusive das suas próprias famílias, arderão em chamas, ou que beijos resultam em doenças venéreas. Tampouco podemos ter esperança de qualificar os danos causados por santos instrutores que enfatizam essas mentiras e as acompanham por chicotadas, estupros e humilhações públicas. Alguns daqueles que repousam em tumbas não visitadas podem ter contribuído para o bem no mundo, mas aqueles que pregaram ódio, medo e culpa e que arruinaram inúmeras infâncias deveriam ser gratos por terem pregado o inferno, que foi somente uma entre suas perversas falsidades, e por não terem sido enviados para ali apodrecer.
violenta, irracional, intolerante, aliada ao racismo, tribalismo e fanatismo, investida em ignorância e hostil à livre investigação, desprezando mulheres e coerciva em relação às crianças, a religião organizada deveria ter muita coisa pensando em sua consciência. Há mais uma acusação a ser acrescentada à lista. Como parte necessária de sua mente coletiva, a religião aguarda a destruição do mundo. Com esse termo, não quero dizer que ela aguarda, no sentido puramente escatológico, de antecipar o fim. Quero dizer, sim, que ela almeja aberta ou dissimuladamente que o fim ocorra. Talvez parcialmente cônscia de que seus argumentos insustentáveis não sejam inteiramente persuasivos, e talvez constrangida com sua própria e gananciosa acumulação de poder e riqueza temporais, a religião nunca cessou de proclamar o Apocalipse e o dia do juízo. Esse tem sido um tema constante desde os tempos em que os primeiros curandeiros e xamãs aprenderam a predizer eclipses e a usá-los em seu mal cozido conhecimento celeste para aterrorizar os ignorantes. E se estende das epístolas de São Paulo, e claramente pensava e esperava que o tempo estivesse se esgotando para a humanidade, passando pelas dementes fantasias do livro da Revelação, ou do Apocalipse, que ao menos foi escrito de forma memorável pelo alegado São João, o Divino, na ilha grega de Patmos, até a série de Pulp Fiction, recordista de vendas Left Behind, que de ostensiva autoria de Tim LaHaye e Jerry, foi, ao que parece, gerada pelo velho expediente de deixar 2 orangotangos soltos num processador de texto. O sangue continuava a subir, milhões de aves se agrupavam na área, banqueteando-se com os restos, e a espremedeira de vinhos foi pisoteada fora da cidade, e sangue saiu da espremedeira até a altura das rédeas dos cavalos por 352 quilômetros. Isso é puro deleite maníaco, entremeado de meias citações. De forma mais reflexiva, mas dificilmente menos lamentável, pode ser encontrado em Battle Hymn of the Republic, de Julia Ward Hall, que trata da mesma espremedeira de vinhos, e no murmúrio de Robert Oppenheimer, ao assistir à primeira denotação nuclear em Alamogordo, Novo México, e ouvir a si mesmo citando o épico hindu Bhagavad Gita: Eu me tornei a morte, o destruidor de mundos. Uma das muitas associações entre a crença religiosa e a sinistra, mimada e egoísta infância da nossa espécie é o desejo reprimido de ver tudo destruído, arruinado, transformado em nada. Essa necessidade colérica é acoplada a 2 outras espécies de alegria de culpa, ou, como dizem os alemães, Schadenfreude. A primeira, a própria morte, é cancelada, ou talvez reembolsada ou compensada, pela obliteração de todos os outros. A segunda, sempre se pode esperar de modo egoísta que sejamos pessoalmente poupados, contentemente conduzidos ao seio do exterminador em massa, e de um local seguro observar os sofrimentos dos menos afortunados. Tertuliano, um dos muitos pais da Igreja que achavam difícil dar uma descrição persuasiva do paraíso, talvez tenha sido esperto em recorrer ao mais baixo denominador comum possível e prometer que um dos prazeres mais intensos do pós-vida seria a interminável contemplação das torturas dos malditos. Ele falou com mais verdade do que imaginava, evocando o caráter artificial da fé. Como em todos os casos, os achados da ciência são muito mais inspiradores de reverência do que as retóricas divinas. A história do cosmo começa, se usarmos a palavra tempo, significando alguma coisa cerca de 12 bilhões de anos atrás. Se usarmos a palavra tempo de forma errada, acabaremos com os cálculos infantis do celebrado arcebispo James Ussher, de Armagh, que calculou que a Terra sozinha, entenda bem, não o cosmo, teve como data de nascimento o sábado 22 de outubro em 4004 a.C., às 6 da tarde. Essa determinação de data foi endossada por William Jennings Bryan, um ex-secretário de Estado americano e 2 vezes indicado como candidato presidencial democrata.
num depoimento dado à corte na terceira década do século XX. A verdadeira idade do Sol e dos planetas que o orbitam, um deles destinado a abrigar vida e todos os outros condenado à ausência de vida, talvez seja 4,5 bilhões de anos, sujeito à revisão. Esse microscópico sistema solar específico provavelmente tem pelo menos esse mesmo número de anos para percorrer seu impetuoso curso. A expectativa de vida do nosso Sol é de mais 5 sólidos bilhões de anos. No entanto, marque no calendário. Por volta dessa época, ele imitará milhões de outros sóis e sofrerá uma explosiva mutação para uma enxada gigante vermelha, fazendo com que os oceanos terrestres fervam, extinguindo toda a possibilidade de vida na Terra. Nenhuma descrição de qualquer profeta ou visionário chega sequer perto de retratar a terrível intensidade e irrevogabilidade desse momento. Temos ao menos um compassivo motivo autocentrado para não temer passar por isso. Pelas projeções correntes, nesse meio tempo, a biosfera provavelmente já terá sido destruída por diversos tipos mais lentos de aquecimento. Como espécie sobre a Terra, segundo muitos peritos otimistas, não temos muito mais éons à nossa frente. Com que desprezo e desconfiança, então devem-se encarar aqueles que não estão dispostos a esperar, e que se iludem e aterrorizam os outros, em especial as crianças, como sempre, com horríveis visões do Apocalipse, seguido de um julgamento severo daquele que supostamente, para começo de conversa, nos pôs neste inescapável dilema. Podemos rir agora daqueles pregadores de inferno e danação que adoravam assustar almas jovens com descrições pornográficas de tortura eterna. Mas esse fenômeno reapareceu uma forma mais preocupante com a santa aliança entre os crentes e o que pode tornar emprestado ou roubar do mundo da ciência. Temos aí Purves Roy, distinto professor de física nuclear e de altas energias da Universidade Islamabad, no Paquistão, e escrevendo sobre a assustadora mentalidade que prevalece em seu país, um dos primeiros estados do mundo a definir sua nacionalidade pela religião. Num debate público, às vésperas dos testes nucleares paquistaneses, o ex-chefe do exército paquistanês, General Mirza Aslam Beg, disse: "Podemos fazer um primeiro ataque, e um segundo e até mesmo um terceiro. A perspectiva de uma guerra nuclear não o comoveu. Você pode morrer atravessando a rua", disse ele, "ou pode morrer numa guerra nuclear. Você tem que morrer algum dia, de algum jeito." A Índia e o Paquistão são sociedades amplamente tradicionais, onde a estrutura de crença fundamental exige a abdicação do poder e rendição a forças maiores. Uma crença fatalista hindu de que os astros no alto determinam o nosso destino, ou a equivalente crença muçulmana no Kismet, com certeza contribuem para parte do problema. Não vou discordar do corajosíssimo professor Ruth Roy, que ajudou a nos alertar para o fato de que havia diversos simpatizantes secretos de Bin Laden entre os burocratas do programa nuclear paquistanês, e que também expôs os selvagens fanáticos dentro desse sistema que tinham esperança de domar o poder dos míticos Djinns, ou demônios do deserto, para propósitos militares. Em seu mundo, os inimigos são basicamente muçulmanos e hindus, mas também no mundo judaico-cristão existem aqueles que gostam de fantasiar sobre o conflito final e adornar a visão com nuvens em forma de cogumelo. É uma ironia trágica e potencialmente letal que aqueles que mais desprezam a ciência e o método da livre investigação tenham podido usufruir dela e anexar os sofisticados produtos resultantes aos seus sonhos doentios. O desejo de morte, ou algo não muito diferente, pode estar secretamente presente em todos nós. Na virada de ano de 1999 para 2000, muita gente culta falou e publicou infinitos absurdos sobre uma série de possíveis calamidades e dramas. Isso não era melhor que a numerologia primitiva. Na verdade, até um pouco pior, considerando que 2000 era apenas um número em calendários cristãos, e até mesmo
Os mais resolutos defensores da história bíblica agora admitem que, se Jesus algum dia de fato nasceu, de certo não foi no Natal, no ano zero. A ocasião não foi nada mais que um odômetro para idiotas que buscavam uma emoção barata para uma catástrofe iminente. Mas a religião torna tais impulsos legítimos e reivindica o direito de oficiar no fim da vida, da mesma forma que espera monopolizar as crianças no início da vida. Não pode haver dúvida de que o culto da morte e a insistência nos portentos do fim proceda de um desejo subreptício de ver acontecer e dar um fim à ansiedade e dúvida que sempre ameaçam a manutenção da fé. Quando ocorre um terremoto ou a inundação de um tsunami, ou as torres gêmeas explodem, pode-se ver e ouvir a satisfação secreta dos fiéis. Estão vendo? Isso é o que acontece quando vocês não nos escutam. Com um sorriso untuoso, eles oferecem a redenção que não lhes cabe conceder e, quando questionados, mostram a ameaçadora carrança que diz: "Ah, então você está rejeitando a oferta do paraíso? Bem, neste caso temos reservado outro destino para você. Quanto amor, quanto cuidado!" O elemento do desejo de obliteração pode ser visto sem disfarce nas seitas milenárias de hoje, que traem em seu egoísmo bem como seu niilismo anunciando quantos serão salvos da catástrofe final. Aqui os protestantes extremos mostram praticamente os mesmos defeitos que os mais histéricos muçulmanos. Em 1844, ocorreu um dos maiores renascimentos religiosos americanos, liderado por um lunático semi-analfabeto chamado William Miller. O Sr. Miller conseguiu lotar os cumes montanhosos dos Estados Unidos com tolos crédulos que, tendo vendido seus pertences a preço barato, foram persuadidos de que o mundo acabaria em 22 de outubro daquele ano. Eles se mudaram para as terras altas. Que diferença achavam que aquilo faria? Ou para os telhados de seus casebres. Quando o fim não chegou, a escolha de termos feita por Miller foi altamente sugestiva. Foi, segundo anunciou, a grande decepção. No nosso tempo, o Sr. Hal Lindsey, autor do best-seller The Late Great Planet Earth, traiu a mesma sede de extinção. Estimulado por velhos conservadores americanos e respeitosamente entrevistados na TV, o Sr. Lindsey uma vez datou o começo da tribulação, um período de 7 anos de conflito e terror, para 1988. Isso teria produzido o próprio Armagedon, o encerramento da tribulação, em 1995. O Sr. Lindsey pode ser um charlatão, mas é certeza de que ele e seus seguidores sofrem de uma persistente sensação de anticlímax. Contudo, anticorpos para o fatalismo, suicídio e masoquismo existem sim, e são igualmente inatos na nossa espécie. Há uma celebrada história dos puritanos de Massachusetts no fim do século XVIII. Durante uma sessão da legislatura estadual, o céu de repente ficou cinzento e carregado no meio do dia. Seu aspecto ameaçador, escuridão ao meio-dia, convenceu muitos legisladores de que o evento que tanto ocupava suas mentes nebulosas era iminente. Pediram que os procedimentos fossem suspensos para irem para casa morrer. O presidente da Assembleia, Abraham Davenport, conseguiu manter a calma e a dignidade. "Cavalheiros", disse ele, "ou o dia do juízo chegou, ou não. Se não chegou, não há motivo de alarme e lamentação. Se chegou, porém, quero ser encontrado cumprindo o meu dever. Proponho uma moção, portanto, de que sejam trazidas velas. Em sua própria e limitada época, foi o melhor que o Sr. Davenport podia ter feito. Não obstante, eu apoio a sua moção."